Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Na aula passada, discutimos os fundamentos da espectrometria de absorção atômica e concluímos que o atomizador e a fonte de radiação são os componentes-chave de um instrumento de absorção atômica. Hoje vamos apresentar a instrumentação completa de um espectrômetro de absorção atômica, detalhando em especial a fonte de radiação e a parte óptica. Ao final, seremos capazes de entender como o sinal de absorção é formado. Se você ainda não assistiu à aula de fundamentos, corre lá, o link estará nas descrições desse vídeo. Sabemos que em absorção atômica precisamos formar átomos gasosos no estado fundamental, e por isso um dos componentes da instrumentação é o atomizador. É sobre ele que é incidida a radiação, que é proveniente de uma fonte de radiação específica. Parte da radiação é absorvida pelos átomos e o restante segue para o detector. Porém, o detector nada mais é do que um dispositivo que converte fóton, ou luz, em sinal elétrico, e ele não é capaz de distinguir os diferentes comprimentos de onda. Por conta disso, precisamos usar um seletor de comprimento de onda, tal qual um conjunto monocromador. Veja um esboço de um espectrômetro de absorção atômica idealizado por Alan Walsh. Percebe que ele sugere o uso de um chama como atomizador. E aqui, o primeiro instrumento comercial fabricado pela antiga empresa Varian, que também usava o chama como um atomizador. Então agora, vamos detalhar os componentes, a começar pela fonte de radiação. Fonte de radiação nada mais é do que dispositivo que gera espectro de emissão do elemento de interesse. Ela deve ser estável, afinal, a medida da absorvância será feita com base na medida da radiação incidente e transmitida, portanto, não pode haver oscilação. É preciso que seja intensa o suficiente para poder ser detectada, mesmo quando boa parte da radiação é atenuada. E especialmente no caso de absorção atômica, é interessante que seja monocromática, devido ao fato de as linhas de absorção serem muito estreitas. Vamos entender melhor. Imaginem que essa é uma janela espectral com uma certa largura delta lambda. Se usássemos uma fonte de radiação policromática, ao passar por essa janela, a luz ocuparia todo esse espaço, e toda essa radiação seria a nossa P0, a radiação incidente. Vamos colocar números para facilitar o entendimento. Toda essa radiação será P0 e terá o valor que vou definir como 100%. Uma vez que a absorção atômica tem uma linha de absorção muito estreita, a atenuação da radiação frente à radiação incidente total será muito pequena, de modo que a radiação transmitida, PT, será muito alta. Como consequência, o detector pode não conseguir reconhecer essa atenuação e, portanto, não conseguir fornecer o valor de absorvância. Se substituirmos os valores da radiação incidente e transmitida na equação, teremos que a absorvância será praticamente zero. Vamos agora para a radiação monocromática. Temos a mesma janela espectral. A diferença agora é que sobre ela é incidida uma radiação específica monocromática. E essa radiação agora é a incidente P0 com valor inicial de 100%. Quando houver absorção atômica, por mais que o sinal de absorção atômica continue sendo fino e estreito, haverá variação na intensidade da radiação inicial, pois essa é mais restrita. Nesse exemplo, temos absorção de 10% da radiação incidente, e, portanto, 90% da radiação será transmitida. Ao substituirmos os valores na equação de absorvância, teremos um valor mensurável de absorvância. Em resumo, os 10% absorvidos, quando a radiação monocromática é usada, seria quase que imperceptível se a radiação policromática fosse usada. Mas de onde vem a radiação monocromática? Do próprio elemento de interesse. Vou explicar. Fonte monocromática de radiação mais comumente utilizada é a chamada lâmpada de cátodo oco, representada nessa figura.
Essa lâmpada é formada por um cátodo confeccionado por uma liga do elemento cuja radiação é de interesse. Por exemplo, se o objetivo é obter radiação monocromática do cobre, o cátodo será confeccionado com liga de cobre. Se o objetivo é ouro, a liga será à base de ouro, e assim sucessivamente. O cátodo, junto com o anodo, é envolto por um vidro no ambiente purgado com gás inerte, em geral argônio. Como a radiação emitida segue nessa direção, é importante que o tampo seja de quartzo, um material totalmente transparente à radiação na região do visível e no ultravioleta. A emissão da radiação ocorre seguindo algumas etapas. Inicialmente ocorre a ionização do argônio, formando o argônio mais gasoso. Esse íon argônio em algum momento pode colidir com um cátodo formado pela liga do elemento de interesse. E quando isso acontece, ele transfere energia cinética suficiente para promover a ablação desse material. Dessa forma, temos no ambiente interno da lâmpada de cátodo oco íon argônio e o átomo gasoso do metal que em algum momento se colidem. Nessa colisão, o argônio transfere energia cinética ao átomo gasoso, promovendo-o ao estado excitado. Mas, como todos sabemos, o estado excitado é instável e rapidamente tende a retornar ao estado fundamental, e nesse retorno observamos a emissão de radiação. Sabemos que cada elemento emite um conjunto de comprimento de onda, a depender da probabilidade quântica da transição eletrônica. Aquelas mais prováveis geram sinais de maior intensidade e, portanto, mais sensíveis. Veja o exemplo do cobre. A linha mais sensível é a radiação em 342,8 nanômetros. Por isso, em medidas instrumentais por absorção atômica, esse comprimento de onda é o normalmente mais utilizado. Continuando nos componentes de um espectrômetro de absorção atômica, vamos seguir para o conjunto monocromador e detector. O conjunto monocromador se faz necessário anteriormente ao detector, pois esse último tem a única função de converter fótons em sinais elétricos, não sendo capaz de distinguir os diferentes comprimentos de onda da radiação. Nesse sentido, quem faz esse papel de isolar o comprimento de onda é o monocromador, que é formado por um elemento dispersor, podendo ser um prisma ou rede de difração, também chamado de grade de difração, associado a duas fendas estreitas que servem para a entrada e saída da radiação. A radiação passa pela fenda de entrada e é colimada por um espelho para um elemento dispersor, a rede de difração. Essa radiação é dispersa em vários comprimentos de onda e pela movimentação da rede podemos selecionar qual radiação deve ser direcionada à fenda de saída, onde alcançará o detector. Assim sendo, conclui-se que a base da separação é a rede de difração e a seleção da radiação ocorre por meio da movimentação dessa rede. Em absorção atômica, normalmente emprega-se uma rede de difração normal, que possui entre 1.200 e 2.000 riscos por milímetro. É uma rede de média resolução. Apenas para lembrar, resolução é o poder do monocromador de distinguir bandas ou picos adjacentes de absorção ou duas linhas espectrais muito próximas. Ela depende da abertura da fenda e da dispersão angular da radiação. Outro elemento dispersor menos usual em absorção atômica é o prisma, cuja resolução depende do comprimento da base do prisma, do índice de refração do material e do comprimento de onda da radiação. Em técnicas que empregam a radiação UV-Vis, utiliza-se quartzo, que atua na região entre 170 e 2.500 nanômetros. Nessa figura, apresento a forma de atuação de monocromadores de média resolução em absorção atômica. Em alguns casos, como o ferro, o uso de largura de fenda de 0,5 nanômetros pode não ser suficiente para isolar um comprimento de onda. Nesse caso, pode-se fechar a janela espectral ou escolher um outro comprimento de onda livre de interferência. Mas na maioria dos casos, esse tipo de monocromador é suficiente, como observado para o espectro do cobre.
Finalmente chegamos nos detectores, que são dispositivos capazes de transformar a energia de um fóton em um sinal elétrico. Um dos detectores mais simples é o tubo fotomultiplicador, cujo funcionamento é baseado no efeito fotoelétrico. Tubos fotomultiplicadores são formados por conjuntos de dinodos, revestidos com camadas de elemento facilmente ionizáveis, como esses listados aqui. Quando o fóton chega no dinodo, ele transfere energia potencial suficiente para ionizar o elemento que o reveste. O elétron é então direcionado para o dinodo seguinte. É importante salientar que os elétrons seguem sempre na mesma direção, pois os dinodos são positivamente carregados para atrair a cascata de elétrons que são formados. O elétron que chega no dinodo, portanto, possui energia potencial suficiente para promover a ionização dos elementos da camada de revestimento. Os elétrons seguem em direção ao dinodo seguinte, sempre com maior energia potencial, de modo a promover um efeito cascata. No processo de ionização, o sinal é amplificado em até 10 a nona vezes. Com esse tipo de instrumentação, fica claro que os instrumentos de absorção atômica são monoelementares, ou seja, são capazes de detectar apenas um elemento por análise. Essa característica tem sido o calcanhar de Aquiles da técnica, tornando-a menos competitiva quando comparada a outras como a ICP-OES, por exemplo. Pensando nisso, fabricantes de instrumentos têm tentado desenvolver instrumentos de absorção atômica com capacidade multielementar. O resultado desse esforço está nesse instrumento, o chamado Fast Sequential, patenteado pela antiga empresa Varian, que é um instrumento multielementar sequencial. Nesse instrumento pode-se medir até 4 elementos por análise de forma sequencial. Basicamente, 4 lâmpadas de cátodo oco são carregadas e eles são ligados uma por vez, de forma sequencial. Simultaneamente, a grade de difração vai se movimentando para selecionar a radiação referente ao elemento que está sendo medido. O auge da técnica de absorção atômica em termos de instrumentação, e que está em fase de pesquisa no mundo todo, é a exploração da capacidade multielementar simultânea da técnica. Nesse caso, é proposto o uso de uma fonte de radiação contínua, ao invés da tradicional fonte de linha como a lâmpada de cátodo oco. Em contrapartida, o sistema óptico empregado deve ser mais sofisticado e de melhor resolução. Ao invés do monocromador normal, usa-se uma rede duplo Echelle, capaz de promover a separação dos comprimentos de onda em 3 dimensões e, portanto, com muito mais resolução. Esse método analítico, por essas características, recebe o nome de espectrometria de absorção atômica, com chama ou com forno de grafite, dependendo do atomizador, com fonte contínua e alta resolução. Nos trabalhos da literatura, esse método tem sido usado para a determinação simultânea de até 3 elementos, mas ainda há muitos desafios a serem vencidos. Bem, apresentado o estado da arte em termos de instrumentação da absorção atômica, finalizo a aula, mas peço que continuem ligados conosco, pois na próxima iniciarei os estudos sobre atomizadores, tanto chama como forno de grafite, mostrando como os átomos gasosos no estado fundamental são gerados. Caso tenham qualquer dúvida ou sugestão, deixem sua mensagem ou contate-nos pelo Facebook. Além de conhecer um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo, podemos manter contato. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!